Módulo 2. Vamos nessa? Peraí, não vamos não. Você já leu o material antes? Não leu? Para o vídeo novo, volta lá, lê o troço todinho, dá uma investigada no que eu estou falando, se familiariza com o assunto e aí a gente entra, tá bom? Eu te espero aqui, não vou a lugar nenhum, prometo. Bom, módulo 2. Vamos falar sobre retenção de talentos e alinhamento cultural. Primeiro, para entender o conceito do que é retenção de talentos. Muitas vezes a gente tem cenários onde as companhias, os times, os interesses da marca, o tal do employability, do employee brand e outros tantos conceitos nomeais, trazem para a gente a capacidade de trazer gente nova e talentosa. A retenção de talentos representa não só trazer a atração, como mantê-los dentro da organização e dos times, sendo cada vez mais relevantes, sendo cada vez mais talentosos, aumentando a capacidade de talentos e não perdendo talentos. Quantos de vocês já não viram aquelas empresas que, poxa, formei fulano por 1 ano, 2 anos, e aí fulano foi embora e foi para o concorrente? Eu conheço vários, eu já tive clientes, inclusive, que se dizem especializados em formar profissionais para o concorrente, viu? Quando a gente fala de retenção de talentos, é importante a gente falar do alinhamento cultural. Por quê? Eu tive um caso, você já leu isso no livro, tive um caso que eu acho muito icônico nisso aí. Era uma empresa industrial e ela tinha uns salários assim, 50%, 60%, 70% maiores do que o seu concorrente do mesmo nível. Então, para aqueles profissionais daquela área, naquela geografia, era a melhor empresa para trabalhar. O engraçado é que a galera não ficava lá não retia. O pessoal entrava, ficava um tempo e depois ia embora. Entrava, ficava um tempo e depois ia embora. E muitas vezes ia embora para ganhar menos. Muitas vezes. O que os levou a aumentar o salário cada vez mais e acabou colocando a empresa nesse ágio de cerca de 60% a 70% nos seus salários e benefícios com relação aos outros. O problema é que não era uma questão financeira ali naquele caso, era uma questão cultural, tá? As pessoas se sentiam... Eu vou falar a frase de uma pessoa que estava no projeto e falou assim: a gente é só um recurso aqui, Márcio. O que eu quero dizer com isso? As pessoas se sentiam assim: eu não valho nada para a empresa, eu não estou conectada com a missão da empresa, eu não estou conectado com aquilo que a empresa efetivamente se propõe a fazer. Para a empresa, essa entidade fictícia que não existe, tanto faz se eu estou aqui, se eu não estou. Então, na primeira oportunidade de que eles se deparavam, né? Porque isso passou depois, de ter um emprego mais provocativo, mais desafiador, mais interessante, mais curioso, qualquer que fosse o motivo, um fit cultural diferente, os talentos abandonavam. E isso acabou gerando, lembra do navio de Teseu? Tanta gente rodou que depois de um tempo, foi quando a gente chegou para fazer consultoria lá, o que a empresa tinha eram aqueles que se conformavam em estar ali pelo salário, mas também não buscavam nenhuma evolução em suas capacidades, portanto não poderiam ser exatamente denominados de talentos. Então é como se eles ficassem com os piores colaboradores, aqueles que não se importavam mais em melhorar nada, em brigar por nada, só estava lá pelo salário. Isso acaba quebrando assim a durabilidade, a longevidade do negócio, que foi o que aconteceu com esse cliente em particular. Ele já tinha quase 40 anos de mercado, 30 e alguma coisa, e ele vinha ano a ano, perdendo a sua capacidade de inovação, perdendo o mercado para outros concorrentes, bem mais novos, perdendo clientes, perdendo fidelidade, e ele foi descobrindo que os seus big players ali, os seus grandes colaboradores, as suas estrelas, iam saindo, mesmo com os salários aumentados com relação ao mercado, porque iam se sentindo um pouco assim, cansados de estar ali e não conseguiam nem explicar por quê. Então, quando a gente fala de retenção de talentos, a gente fala um pouco de intangível, de como a pessoa se sente. Isso não está necessariamente ligada com o salário que ela recebe no final do mês, ok? Nem com seus benefícios. Mas aí, a gente tem que pensar o seguinte: tá bom, Márcio, então, se salário e benefício sozinho não dá, o que eu faço? Primeiro, não confunda o que eu falei com o que você acha que entendeu, ok? É diferente. Desenvolvimento de pacotes de benefício e incentivo verdadeiramente financeiro é um diferencial. É o primeiro diferencial que você consegue comunicar para o seu colaborador. Sabe por quê? Qualquer novo talento que você atraia, ele não viveu a sua cultura ainda. Ele só sabe o que ele viu aí fora. Efetivamente, o que ele vai medir é quanto você vai me pagar e o que você vai me botar de benefício para eu estar aqui.
Ele vai medir depois, por isso que eu falo de retenção e não atração. A retenção precisa, junto com o pacote, complementar, personalizar, desenvolver novas formas de lidar com o incentivo do colaborador. Né? As pessoas precisam de incentivo, mas precisam, de vários tipos. Nós já tivemos programas que desenvolvemos por aí ao longo desses mais de década aí, que era coisa simples, por exemplo. A gente criou uma rede interna, uma rede que era uma espécie de fórum, tá? Nesse fórum, os especialistas podiam colaborar com os outros escritórios espalhados aí pelo país e pela América Latina. Você precisava de uma ajuda, você perguntava no fórum, e aí tem o fulano, beltrano, especialistas que te ajudavam. Isso gamificado fazia com que as pessoas recebiam uma espécie de selos, uns achievements unlocks, uma pontuação, umas estrelas, e efetivamente se tornavam reconhecidas como especialistas naquele assunto, ou como pessoas prestadoras, ou ajudavam outros a solucionar seus problemas, enfim, uma série de reconhecimentos que cada empresa cria. Eu não vou entrar no mérito agora. Mas o fato é que este pequeno reconhecimento, ele nos conectou a um plano de benefícios e incentivo que estava ligado a uma coisa muito besta. A gente começou a dar para vários rankings que foram criados ali na ocasião, ingresso de cinema, um jantar no Outback, coisas bastante corriqueiras. Sim, você vai falar, Márcio, mas isso custa dinheiro. Mas custa uma merreca, né? Do que você dá um aumento, do que você dá um 15º salário e outras coisas. Você dá ali R$50, R$70, não vale cinema, não vale viagem. Cheguei a ver uma empresa que teve um muito grande sucesso, pagando assim entradas de parque. Né? Estou aqui em São Paulo, vou dar o exemplo do Hop Hari. Olha, vai lá você e mais 3 pessoas para o Hop Hari. Coisas assim muito corriqueiras, mas que o reconhecimento social se tornavam parte desse pacote de incentivo. Então a gente nasce num conceito de visão, numa construção do seguinte. Volto para o meu desenho. Da onde a gente parou, tá legal? Eu vou dizer que uma vez que a gente entenda, que cada um de nós entenda qual é o objetivo do nosso talento, porque nós fizemos um mapa, porque nós já vencemos todo o desenvolvimento da cultura corporativa, entendendo os seus planos de desenvolvimento, eu preciso pensar que sim, é importante. A gente pode e deve considerar qual é o pacote de salários. Mas existem outros componentes a serem anexados aqui, principalmente o componente social, e por social aqui é a sociedade da empresa, ou seja, são os seus colegas de trabalho, são os times, os grupos. É importante entender o reconhecimento, isso está muito ligado aqui. Que ação a gente cria no pacote de benefícios que também reconheça os talentos que se destacam? E por fim, a compensação. Não é a menos importante, ela precisa ter. Você precisa dar alguma coisa para essa pessoa. Mas nem sempre é gastar R$50 mil para dar um prêmio e ele viajar para os Estados Unidos para fazer um curso de imersão em Harvard. Não. Muitas vezes você consegue usar orçamentos bem menores e atingir resultados fenomenais, certo? Com coisas muito mais simples. O que muitas vezes fica abandonado quando a gente mergulha nessa jornada aqui? E é o primeiro ponto de atenção que eu vou te fazer aí, e eu já falei isso no livro. Isso não adianta nada se eu não tiver um caminho de talentos. O que é um caminho de talentos? É o desenvolvimento profissional, é um plano de carreira. Não estou falando de plano de carreira do Ministério do Trabalho, ok? Faça esse a parte disso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que dentro do seu negócio, dentro do time, dentro do time que você está gerindo, dentro do time da empresa onde você está atuando, ou que sabe, vai que você quer ser um consultor como eu, dentro da empresa que você está consultando, é preciso entender que caminho o profissional vai trilhar através do acúmulo sucessivo desses reconhecimentos. E digo o seguinte, o que adianta você dar 10 vezes o prêmio para a pessoa e não acontecer nada? E a promoção não é para ela. E ela não tem para onde ir. Ela não entra nessa linha sucessória que nós desenhamos antes. Ele não vai ser o substituto do Beltrão no futuro. Não adianta nada. Então é preciso entender e criar um pacote personalizado de benefícios e incentivos. Tá bom, mas isso não é tudo para a retenção. A gente precisa ter o tal do alinhamento cultural. Caraca, alinhamento cultural é difícil demais. Mas lembra aí do que eu falei sobre o morango? Isso é alinhamento cultural. Tá? Se você tem o alface crespa,
e você quer plantar morango, cara, não vai dar certo. É preciso identificar não só o mapa de habilidades específicas, mas o mapa de comportamentos, que é igualzinho esse aqui, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa. Quais são os comportamentos que a gente espera que as pessoas tenham aqui na empresa? Você vai perguntar a vários líderes, de vários graus. Vai anotar isso na sua tabela e vai convergir os comportamentos que são mais relevantes. Pode dar score, ponto, relevância, o processo é o que você quiser. Você consegue fazer isso num caderninho, se for o caso. Mas você precisa entender quais são os comportamentos esperados e, portanto, são as recompensas dadas a essas pessoas. Para você chegar num caminho de talentos, você precisa entender que existe um caminho para o profissional sair do ponto A ao ponto B. Se não existe alinhamento cultural, ou seja, se você não se comporta da maneira que a gente espera aqui, não vai dar certo. Exemplo, o Elon Musk, ele fez bastante mídia quando ele, por exemplo, comprou o Twitter, emitiu um monte de gente, depois quando chamou o Twitter para trabalhar de volta, e mais todas essas afirmações aí. Hoje o Twitter se chama X, né? Eu não quero discutir com você a sua posição e a sua visão sobre a liderança. Eu quero que você entenda o que eu vou te dizer agora. Pensa bem no que eu vou te falar agora. Em uma das muitas falas do Elon por aí, você vai encontrar uma que ele diz o seguinte: olha, a turma do laptop mora em La La Land, fazendo uma referência que mora numa vida que está num mundo paralelo, como se fosse um musical. Enquanto eles acham que tem que batalhar pelo home office, trabalhar em casa e ficar com essa facilidade, um mundo de gente, de pessoas, tem todos os seus dias dedicados a construir os carros que eles vão usar, a infraestrutura de tecnologia que ele está usando sentado em casa, construir o laptop que ele está usando, construir talvez a cadeia de suprimentos necessárias a alimentá-lo. Então é uma questão de justiça, o equilíbrio entre o trabalho remoto e presencial. Ponto. Essa é a fala do Musk. E a gente não está aqui junto para discutir se você concorda, se ou não. O que eu posso te dar é um testemunho. São quase 20 anos, quase 20, de gestão multinacional. Há pelo menos 18 eu trabalho de forma remota. Eu geri meio 1 milhão de pessoas em mais de 25 países. Só dá para fazer isso de jeito remoto. E eu já faço isso há muito tempo. É possível chegar num ponto de equilíbrio? É. O ponto de equilíbrio hoje está presente no mundo? Não. A gente quebrou essa relação com a aceleração, transformação digital, chama o nome que você quiser, tá bom? Mas com o que o Covid fez, ao forçar os negócios a se adaptarem a modelos que eles não estavam prontos nem maduros, gerou um problema de ruptura, de processos de entendimento, de compromisso, de comprometimento, e o alinhamento cultural entra aí. Hoje, quando alguém concorre a uma vaga no Twitter, ou no X, né? Ou no Twitter, só para você lembrar do que eu estou falando, há um alinhamento cultural de expectativa. Ele sabe que ele não vai trabalhar plenamente remoto. Ele sabe que ele vai trabalhar no máximo híbrido, que é o modelo que se chegou ao equilíbrio pós-Covid, depois daí de uns anos depois do Covid. Então, quando a gente fala ali de alinhamento cultural, a gente está falando do tal do fit cultural, tá? Encontrar a pessoa certa para fazer a coisa certa. Nem sempre a pessoa certa para fazer a coisa certa representa a pessoa boa ou ruim, mais ou menos competente, só significa a pessoa certa para fazer a coisa certa. As empresas não prosperam quando há uma declaração de cultura, nós somos tal coisa, nós vivemos desse jeito, nós reagimos desse jeito, e a ação do dia a dia dos líderes e dos seus liderados não condiz com o que estou dizendo. Não sobrevive. A empresa quebra a sua cultura e a consequência disso é começar a perder resultados, e se você não corrigir essa rota, você vai afundar. Tá bom, então vamos lá. O que eu faço então, Márcio, para ter um fit cultural? Bom, a primeira coisa que eu digo é, existe nessa nossa lógica aqui, existe um personagem que está no meio do caminho. Ele é meio do caminho mesmo. E ele é muito importante para a gente entregar a cultura. Então, se eu pensar que eu tenho um mapa cultural, ou seja, existe uma cultura, né? Aquilo que a gente quer ser, onde a gente quer chegar, a maneira como a gente vê. Eu quero sair do ponto A, dar uma voltinha, chegar no ponto B e aqui é o meu destino. Existe um mapa cultural. Como eu transmito esse mapa cultural aos elementos efetivamente contratados que representam o meu grupo de trabalho, o meu ecossistema, as pessoas que juntas vão fazer o meu negócio acontecer. Como que é essa ponte entre aqui está o nosso mapa, aqui está o seu entendimento, como é que ela acontece? Bom, primeiro que esse indivíduo sozinho,
ele influencia um grupo de indivíduos. Esse é o ponto. É como se a gente saísse daqui para o entendimento do indivíduo e crescesse esse entendimento para um grupo de indivíduos. Ou seja, agora um indivíduo transmite o sentimento, a percepção, a razão, o propósito, os meios, as formas, o que é certo, o que é errado, para um outro grupo de indivíduos, não necessariamente conectados ao mesmo propósito. Então, existe aqui nessa construção, nessa visualização de equipe, um processo intermediário. Esse processo intermediário, ele passa pelo líder. Então, você está aí trabalhando com RH, pensando em gestão de pessoas. E lembra, se você é líder ou não, se você pode ser do RH ou não, você vai trabalhar com gestão humana, certo? Gestão de pessoas. Como é que você faz para que a nossa cultura, o nosso mapa AB aqui, que indica o nosso caminho, chegue lá no grupinho que eu desenhei no final? Como é que eu faço com que essas pessoas sejam comprometidas e tenham compromisso com aquilo que eu digo que a empresa quer, ou é, ou deseja? A chave está aqui, ó. A chave está no líder. O líder é o grande tradutor, é o grande mediador, é o indivíduo que vai traduzir o entendimento do propósito através de suas ferramentas e entregar e certificar que os times associados a esses líderes entreguem aquilo que se espera. E aí, muitas vezes, a gente usa como ferramenta para fazer isso o tal do PDL. Eita ferro, PDL. Programas de liderança. Vocês já viram que programas de liderança não nascem do jeito que eu acabei de explicar aqui? Você já viu um programa de liderança? Você já participou de um? Você já criou um? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Mais de 90% das vezes que a gente chega para trabalhar como consultor, como conselheiro numa empresa, não é a forma como os PDLs são criados. Eles não nascem da estratégia, não nascem da necessidade, eles não nascem da ferramenta. Eles nascem meio que atropelados. Ih, precisamos consertar isso aqui. Ih, ó, tá bom isso não. Ih, esse comportamento assim não tá coerente. Gente, não é assim que a banda toca. É preciso entender primeiro o que eu quero transformar. É preciso entender qual o papel do líder nessa transformação. E aí eu consigo preparar o líder para entregar essa transformação. E aí a retenção de talentos começa a acontecer. Sabe por quê? Porque essa galerinha sentadinha aqui no final, que eu desenhei ali, vou até pintar uns vermelhinhos aqui, talvez não todos, talvez um ou outro, mas essa galera que começa a se conectar efetivamente com aquilo que a empresa está se propondo a ser, ou pelo menos dizendo que é, ela começa a se destacar. E ao se destacar, ela abastece o líder com a sua cultura. E abastece, portanto, a empresa com a própria cultura. A retenção de talentos é importante porque quando a gente tem turnover e perde esses elementos, todo esse processo ele só anda da esquerda para a direita, esquerda para a direita, esquerda para a direita. É como se você estivesse tentando encher um balde furado. Nunca vai encher. Então, alinhamento de cultura através do líder e através de um programa de liderança é fazer exatamente uma espécie de liderança, por exemplo. Nós temos que começar com eles, com programas de workshops, Eu falo de ferramenta ali na frente, tá bom? Não vou me prender na ferramenta agora. Então tá bom. Fizemos isso aí, Márcio. Entendi. O que eu faço agora? Bom, a gente primeiro tem que entender que a comunicação da estratégia, tá? A maneira como eu falo sobre a estratégia para os colaboradores precisa ser muito clara. Tem que estar alinhada com a visão da empresa. Lembra do mapa de significado? Vou dar um exemplo como é perigoso o mapa de significado. Você está aí me ouvindo agora. Está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você está. E eu digo para você assim, olha, caramba, fui num show nesse final de semana que foi o melhor show desse ano que eu estive. Sensacional, foi uma experiência maravilhosa, eu nunca vi um show tão bom. Do seu lado aí você vai imaginar o show que você quiser, do tipo de música que você gosta, do lugar que você quiser, quiçá alguma coisa que te atraia. Eu não te dei nenhum mapa de significado. Eu queria dizer, na verdade, que como eu toco música, como eu sou músico, eu fiz um show recentemente de jazz e foi o melhor show que a minha banda tocou, eu participei. Mas talvez você não tenha levado nem isso em consideração, porque você está olhando pela sua perspectiva, pelo seu mapa de significado. Transmitir uma ideia, um conceito e transmitir uma estratégia numa organização precisa de um mapa de significado muito detalhado. Você precisa deixar claramente transparecer qual é a estratégia. E o jeito de fazer isso, às vezes é simplificando, às vezes é complicando, tá? Cada empresa tem um linguajar, cada empresa tem um vocabulário. Eu digo o seguinte, a melhor maneira de fazermos isso
é não utilizarmos acrônimos, siglas, letrinhas e termos específicos do negócio e sermos curtos e grossos. Absolutamente precisos no que a gente quer. A estratégia da nossa empresa é faturar 1,5 milhão em 3 meses. Isso é claro. A estratégia da nossa empresa é reter 30% dos nossos assinantes ao final de um ciclo de 12 meses. Isso é claro. A estratégia da nossa empresa é lançar 4 linhas de produto no ano. Isso é claro. Esta é a lógica de construir uma estratégia através da liderança. Algumas vezes o OKR ajuda a fazer isso, viu? Mas fica a dica para depois. Bom, continuando aqui, qual a importância da gente entender que existe um fit cultural e que nem sempre a competência técnica é a mais importante? Eu falo no livro de uma coisa interessante que é do Simon Sinek. O Simon Sinek é um camarada que fala sobre jogos infinitos e tal. Tem a referência para você, vai pesquisar aí. Vai na internet, pesquisa um pouquinho, é o Simon Sinek. Ou Sinek, eu sempre tenho dúvida de como fala o nome. Uma vez ele estava descrevendo um processo sobre os SEALs, sabe? SEALs são os fuzileiros navais americanos, uma tropa de elite americana. E essa tropa de elite, ela é considerada top 1 mundial, muito relevante, missões perigosíssimas de salvamento, aquela galera que capturou Obama, enfim. E ele dizia que num processo que ele estava trabalhando com eles lá, os próprios CEOs diziam que nos seus menores times, ou seja, nos chamados times operacionais, né, os operadores, eles preferiam escolher aquele que era mais comprometido com o time do que aquela pessoa que era mais hábil com o time. É difícil isso de entender. Então eu tenho uma pessoa extremamente talentosa aqui, cheio de competências técnicas, mas aqui eu tenho uma pessoa que está comprometida com o time. Eles preferem o comprometido. Porque para aquele objetivo, para aquela estratégia do negócio deles, é mais importante ter alguém em quem confiar plenamente do que ter alguém plenamente confiável. Ou seja, plenamente hábil de fazer algo. Então eles preferem, né, dentro da testemunho que o Simon dá, alguém que talvez não seja o melhor atirador, nem o melhor corredor, talvez não seja o melhor médico, nem o melhor estrategista, mas é o mais comprometido com o time. Muitas vezes a gente se perde na liderança tentando fazer uma liderança de recompensa. A gente acha que liderança é mérito. Então, a gente quer dar recompensa para o líder, promove. Não, não é assim. A gente precisa olhar dentro de um programa de PDL e entender que um programa de liderança busca encontrar a peça certa para o lugar certo e não fazer as peças encaixar na marra. Tipo você brincar naquele brinquedinho de criança que tem vários buraquinhos em forma de estrela, triângulo, bola e tentar fazer a estrela entrar no quadrado do buraquinho da bola. Não vai. Do cilindro. Bom, liderança, por exemplo, tem muito a ver com como você encara, então, essa relação entre o fit cultural. O que é o certo para o lugar certo? Os mapas, lembra dos mapas? Os mapas ajudam pra caramba. Os mapas, tanto de competências, quanto de habilidades, quanto de expectativas. Pensa no mapa de expectativa, esse não está no livro, esse vai de bônus agora. Mapa de expectativa é a mesma coisa que você fez na planilha, só que você vai perguntar aos diretores, aos gerentes, aos líderes, o que você espera da posição tal, do profissional tal. O que você espera que ele faça, o que você espera que ele atinja, quais são as suas expectativas com relação ao comportamento. Isso é um mapa de expectativa, isso é importante. Lá nas ações, eu sempre vou tentar deixar 5, então eu deixei 5 fáceis, tá bom? Vou explicar rapidinho assim. A primeira, avaliação da cultura organizacional. Já usamos isso no módulo 1. Vai lá e identifica a cultura e os valores da sua companhia. Não é o que está na parede, é o que as pessoas efetivamente fazem no dia a dia. Depois, vamos desenvolver uma estratégia de retenção, galera? Vamos entender por que a gente não está retendo os talentos na forma, quantidade e talvez velocidade com que a gente deseja, está sempre buscando talentos fora. Então, faça algumas perguntas sobre os pacotes de benefícios, entenda a gamificação, entenda os seus planos de carreira no sentido de, eu já falei do WTI, mas ainda não falei da carreira WTI, tá? No sentido de criar a construção que vai te levar a esta jornada de crescimento. Depois, cria programa personalizado. Personalizado por setor, por cargo, por nível, cada empresa vai ter uma solução. Personalize, não copie. Olhe a realidade do negócio onde você está inserido. Em cima desta realidade, coloque seus limitantes, suas habilidades disponíveis e tenta criar o programa ali. Terceiro, esse é muito importante. Ajuste o processo seletivo. O fit cultural.
Corrige no começo. Inclua umas avaliações com dinâmica, com outras formas de fazer entrevista para você já ver se o mapa de expectativa vai ser atendido pelo candidato. Se não for, não passa ele para frente. Não vai funcionar. E muitas vezes a gente acha que o problema de reter é porque a gente não está segurando as pessoas, mas na verdade a gente botou as pessoas erradas. Tá bom? Depois, desenvolvimento de líderes alinhados. Isso é difícil pra caramba, porque o PDL ele precisa formar o líder, mas ele precisa formar a liderança também. Os líderes precisam estar alinhados. Então, feedback 360 graus, onde líderes avaliam líderes e interações entre líderes de diferentes departamentos, diferentes grandezas, diferentes áreas, diferentes escritórios, são relevantes para você construir uma efetiva liderança alinhada, ok? Depois é o que eu vou falar todas as vezes, acompanhamento contínuo. Criou lá clima organizacional? Revisa. Traz outros questionários, vê como é que está indo, cria revisão de desempenho cultural, não de desempenho de profissional só. A nossa cultura está indo para onde a gente quer? Você precisa ver se a cultura está sendo refletida ao longo do tempo, ou se ela está morrendo no meio do caminho. Essas ferramentas, e assim como a tabela, elas estão aí no livro para você, estão nos links. O que eu quero é que você teste, faça a sua própria experiência, entenda o que funciona para o seu time, o que funciona no seu espaço de trabalho, o que funciona na sua realidade. A última dica que eu vou dar é sobre o WTI que eu falei aqui e não vai estar no material, então eu vou falar aqui agora. WTI é o seguinte, imagine que você tem no seu negócio várias verticais de negócio. Várias verticais entendidas em áreas, ok? O que são essas verticais? Podem ser um monte de coisa, mas eu vou fazer as cores aqui para a gente ter uma referência. Então, digamos que aqui seja marketing, aqui do lado seja finanças, controladoria, né? Finanças. Aqui do outro lado, continuando a evolução, eu tenho aqui gestão de back-office. Indo para frente, eu tenho, por exemplo, desenvolvimento de serviços e produtos. Aqui mais para frente, eu estou pegando sempre uma cor diferente para ficar claro. A gente tem aqui, eu falei marketing, então vamos falar de vendas, separado do marketing, tá bom? E por fim, a gente tem ali atendimento ao cliente. Olha que loucura. Tem várias áreas, eu desenhei aqui 6 áreas. E as linhas, né, dessa nossa tabelinha aí, vou tirar essas coisas daqui, pronto. As linhas representam níveis. Aqui você sabe um nível superficial, aqui você é mais especialista, aqui você é mais especialista, e conforme você desce, você se torna mais especialista. Bom, o que é o WTI? O que é uma carreira aí? É a mais conhecida de todos nós. É aquela carreira onde o profissional escolhe uma área, por exemplo, o marketing, e vai se aprofundando, se tornando completamente imerso nesse conhecimento, faz pós, faz MBA, faz curso de não sei o quê, e ele é o especialista em marketing. Esta é a carreira I. Ela tem que existir nas empresas. O que é a carreira T? Bom, a carreira T, geralmente, ela se torna dos gestores de cômputo geral, que acabam sendo os C-levels. Você tem 3, 4, às vezes mais, conhecimentos da horizontal e você desce a algum nível em uma dessas colunas. Então, ele forma um T. Tá vendo? Esse verdinho aqui, então, é o carreira em T. Precisa existir um caminho que incentive os seus colaboradores a ter uma carreira em T. E o que é a carreira W, Márcio? Aí essa é mais legal. E essa é mais moderna, porque é que tem mais acontecido com a nova geração. Você começou aqui, ó. Acho que era finanças que eu falei, né? Mas aí você migrou para um cargo bem mais profundo que você tem conhecimento. Mas aí você migrou para uma outra área que você nem tem tanto conhecimento. Daí você migrou para outra que você tem conhecimento. E a sua carreira, ao longo da sua vida, se torna um W. Tá aí, ó. WTI. Esse é o mapa de carreiras WTI, que a gente nunca dá conta de pensar de forma suficiente. Num plano de caminho de talentos, de retenção, de plano de benefícios, nós precisamos criar caminhos da carreira CWTI. Isso reflete hoje o que são os profissionais. E na hora que você consegue fazer isso, consegue implementar isso de forma estruturada no seu negócio, você começa a reter os seus talentos. Tá bom por hoje? Vai experimentar as ferramentas, testa, lê o próximo módulo e a gente se vê no módulo 3, tá bom? Até já.